Olá! Assim como a gente se relaciona com as pessoas, as palavras se relacionam entre si. E hoje eu vou falar um pouquinho das prepositions, que é esse conteúdo bem importante, bem legal do inglês, que a gente tem em todas as línguas, né? Onde a gente fala das relações que as palavras têm entre si. Existem palavrinhas bem importantes que conectam verbos e substantivos, e hoje a gente vai ver juntos quais são essas palavras e o que cada uma, qual é a função de cada uma delas, né? Então eu vou começar falando dessas três: in, on e at. São super comuns no inglês, né? I live in Rio de Janeiro. I live on Avenida São Francisco, sei lá, inventei uma avenida aqui. I study at the University of Santa Catarina. Sei lá, fiz uns exemplos meio doidos aqui, mas é isso, a gente usa elas nesses momentos onde a gente está falando de lugares, onde a gente está fazendo referência a coisas que são importantes. Então aqui, o in é uma palavra que a gente também usa para fazer referência à posição. Então a gente está falando, quando a gente usa o in, a gente está falando de dentro, de algo que está dentro, né? In my body there is a heart, por exemplo, né? Ok, primeiro exemplo do in. A gente usa essas três preposições para coisinhas muito específicas. Então, é muito importante memorizar cada uma dessas palavras, porque elas vão ser muito vistas e elas têm seus usos muito específicos, né? Então aqui, no caso do in, a gente usa para coisas que são maiores, coisas que são mais abrangentes, quando a gente está falando de espaços ou de situações, de coisas que às vezes até são metafóricas, mas que são maiores. Por exemplo, décadas, anos, meses, milênios, nem coloquei aqui, né? Mas quando a gente está falando de datas muito específicas, coisas que são grandes. Países, cidades, vizinhança, período do dia. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quando a gente estiver fazendo referência a essas coisas, a preposição que a gente vai usar antes disso é o in. Como eu falei antes, né? I live, eu moro in Florianópolis, por exemplo. Ou então, I live in Germany, Alemanha, sei lá, pode ser qualquer país, né? É uma coisa ampla, grande. Vamos seguir, a gente tem aqui o on. Então, o on, falando também de posição espacial, de lugar espacial das coisas, ele quer dizer sobre. Então, a gente usa o on quando a gente está falando de algo que está em contato com alguma superfície. Por exemplo, the bus is on the street, né? Então, a gente pensa, tá, o ônibus está na rua, ele está em contato com a superfície da rua. Ou então, the picture is on the wall, né? O quadro, a imagem está na parede, está na parede mesmo, né? On the wall, que nem eu falei. Então, em português, geralmente a gente usa no ou na, né? Só que é um pouquinho mais específico que isso. Sobre, em contato com superfície, lembra sempre disso. E aí a gente usa ele para dias da semana e datas. On Monday, I have an English class. Ou então, on Friday, I have a party. Eu tenho uma festa na sexta-feira, ou então na segunda-feira eu tenho aula de inglês. Então a gente se refere, já é grande, mas também é um pouquinho mais específico do que o in. Passando para o at, que é a terceira preposição, falando de lugar espacial, a gente usa ele para coisas muito específicas. Um número de uma casa, um shopping com um nome específico, uma universidade específica, uma sala de aula, uma posição muito específica numa estante, sabe? Tô falando de lugares muito, muito específicos. E aí, em, né? Em português, geralmente a gente usa o em, só que é mais específico que isso. Então, eu trago esses paralelos do português pra gente tentar entender um pouquinho melhor, relacionar com a língua que a gente já fala, né? Mas tem essa diferençazinha, é muito mais específico. Então, endereço, quando eu tô falando de número. Se eu tô falando de rua, eu vou usar o on. Se eu tô falando de vizinhança, de bairro, eu vou usar o in.
Mas se eu tô falando de número da casa, né, ou de prédio, eu uso o at. Horas, também vou usar o at, porque é um momento muito específico do dia, né? Por exemplo, on Monday, I have an English class at 5 p.m., por exemplo, às 5 da tarde. Eu tenho uma aula de inglês na segunda-feira, tá? Então, são frases com muitas informações e dependendo da informação que eu estou usando, eu vou usar uma preposição específica. Vamos ver esse exemplo que eu coloquei aqui, que é o exemplo de um endereço. Então, I live in Brazil, em São Paulo, on Rua Amarela, inventei uma rua, at number 333, ou, né, 333, né? Eu posso ser mais específico e falar desse jeito também. Já tinha dado esse exemplo do endereço antes, né? Então é isso. Bastante informação, dependendo da informação, vai mudar minha preposição. E a gente tem um outro grupo de preposições, que é o the e o a ou an. Qual que é a diferença dessas duas? Coloquei aqui do ladinho que o the, em português, é o ou a. O amigo, a casa, o cachorro, a aula. Então eu tô falando de uma coisa específica, só que num sentido onde eu também poderia falar uma aula, um cachorro, um amigo, mas eu estou falando do amigo, da aula. Então é quando eu tenho um contexto que é mais focado para algo que eu tô me referindo, né? E aí é isso, ele é usado para substantivos muito específicos. Por exemplo, se eu falo uma frase assim, I really like the school. Eu gosto muito da escola. Provavelmente eu já te falei qual que é a escola que eu tô falando, ou então provavelmente a gente tá numa escola enquanto eu tô falando isso. Então, quando eu uso the nessa frase, é para especificar, porque provavelmente tu sabe de que escola eu tô falando, não é uma escola, né? Ou então, I like the song. Se eu falo, né, eu gosto da música, eu poderia falar I like a song. E aí, provavelmente, se eu dissesse a song, que não é nada específico, tu ficaria se perguntando, tá, mas de que música ela tá falando? Então, o the se diferencia do a e do an nesse sentido, quando a gente já sabe do que está sendo tratado. Ou quando isso vai ser falado na mesma frase, por exemplo. E aí, o a e o an são dois, por quê? Porque existe essa diferença entre palavras que começam com consoante e palavras que começam com vogal. Um ou uma, né? Um amigo, uma amiga, uma comida, uma feira, sei lá, qualquer coisa. Então, se a minha palavra começa com consoante, eu vou usar a. Por exemplo, a house, a school, a dog. Todas começam com consoante. Se a palavra começa com vogal, eu vou usar o an, porque aí existe essa questão da pronúncia e da sonoridade. E aí, no inglês, a pessoa que pensou nessa língua incrível, pensou, a gente precisa colocar uma consoante para não ficarem duas vogais juntas. Então, se eu estiver falando de palavras que começam com vogal, an apple, an amazing friend, né? Então, todas as palavras que começam com A, E, I ou U, elas têm esse som diferente das consoantes, elas são mais sutis. Apple, even, island, né? Elas não têm esse som mais pontual, então a gente precisa de uma consoante ali, por isso que a gente usa o N. É isso. Então, essas palavras, por que eu quis trazer esse conteúdo? Porque eu acho que é um conteúdo muito importante. São palavras que vão estar em absolutamente todas as frases do inglês, todas mesmo, juro que é verdade, todas as frases de inglês que tu for ver, tu vai encontrar pelo menos uma dessas preposições. E é muito importante que para entender o sentido real da frase, tu consiga distinguir uma da outra, né? E entender qual que é o significado delas especificamente mesmo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, confere o resto do conteúdo do canal, tem bastante coisa para ajudar nesses estudos. E é isso, um beijo, até a próxima aula.